Olá, tudo bem? A Lei 14.151 de 2021, sancionada pelo Presidente da República em 12 de maio de 2021 e publicada no Diário Oficial em 13 de maio de 2021, trouxe mais uma novidade nesse contexto do chamado direito do trabalho emergencial neste período de pandemia de Covid-19. Segundo esta lei, a empregada gestante deve ser imediatamente afastada do trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, é o que consta do artigo 1º da referida lei. E ela pode ser colocada em regime de teletrabalho, trabalho a domicílio ou outra modalidade de trabalho remoto, sendo claro, sendo evidente que a finalidade da referida lei 14.151 é simples: afastar a empregada gestante de locais em que possa ocorrer aglomeração, afastá-la do trabalho presencial para preservar a sua saúde, tendo em vista que a empregada gestante integra um grupo de risco. Nós poderíamos esclarecer desde logo que os grupos de risco, constantes de algumas normativas da OMS e também da Recomendação 20 de abril de 2020 do Conselho Nacional de Saúde brasileiro, basicamente seriam gestantes, lactantes, maiores de 60 anos e pessoas portadoras de doenças que causem imunodeficiência, bem como os portadores de doenças respiratórias agudas, né? Então, todas essas pessoas integrariam um grupo de risco, grupos de risco, que seriam mais suscetíveis à contaminação por Covid-19. Tal contaminação poderia gerar efeitos mais deletérios perante sua saúde, inclusive ocasionar o óbito. Então, há uma primeira visão, há uma primeira interpretação. Esta lei está em consonância com todas essas normativas e com todos os conhecimentos científicos na matéria que tratam sobre os efeitos da pandemia. Contudo, esta Lei 14.151 simplesmente e solenemente ignorou todas as previsões da MP 1045 e da MP 1046, recentemente editadas pelo governo federal, que trazem medidas emergenciais de manutenção do emprego e da renda, medidas alternativas, e, ao mesmo tempo, que procuram preservar não só emprego e renda, mas também as empresas nesse contexto de problemas econômicos, de recessão econômica, tendo em vista as constantes paralisações de atividades empresariais, de atividades econômicas. Bom, e nesse sentido, surgem controvérsias sobre a aplicabilidade dessas medidas emergenciais. Para aqueles que fazem interpretação, com todo respeito, mas apegada à redação do artigo 1º, uma interpretação mais gramatical, que sustentam que, do jeito que foi redigida a lei, não pode haver nenhum prejuízo à remuneração do empregado, de qualquer sorte, parece-me que as medidas emergenciais da MP 1046 seriam plenamente aplicáveis. A MP 1046 trouxe matérias que estavam disciplinadas na MP 927, que não foi convertida em lei, que caducou. Dentre essas medidas, nós poderíamos destacar, por exemplo, antecipação de férias futuras ou férias de períodos aquisitivos incompletos ou que nem começaram ainda e nem se iniciaram, bem como antecipação de feriados, mediante compensação posterior quanto às férias, bem como ainda o chamado banco de horas negativo ou feito em favor do empregador. O banco de horas clássico ou positivo é aquele em que o empregado trabalha acumulando horas extras e depois tira folgas. Nesse banco de horas, o empregado não trabalharia, receberia remuneração e depois teria que compensar, cessada a calamidade, no período de 18 meses, 2 horas a mais por dia para compensar, sem direito ao pagamento de horas extras. Muito bem. A princípio, as antecipações de férias, bem como o banco de horas, poderiam ser adotados sem qualquer redução remuneratória para a empregada gestante. Mas imaginem os efeitos econômicos que isso pode ocasionar no futuro. Uma empregada gestante que hoje está no 2º mês de gestação e, com base na lei, deve ser imediatamente afastada do trabalho presencial. Uma gestação normal dura, em média, 8, 9 meses.
No exemplo dado, essa empregada ficaria 6 a 7 meses sem trabalhar, recebendo remuneração. Para aplicar a antecipação de férias, seria necessário antecipar 7 períodos futuros de férias. Ou seja, estamos falando de 7 períodos aquisitivos, o equivalente a 7 anos, muito mais do que a média de duração de um emprego, de um contrato de trabalho no regime brasileiro, digamos assim. Então, a tendência é de gerar um crédito em favor do empregador muito elevado. E muito provavelmente o empregado terá que arcar com descontos, a empregada gestante terá que arcar com descontos decorrentes disso, ou na rescisão contratual, aplicando-se aquela limitação do parágrafo 5º do artigo 477 da CLT, desconto de até um salário do empregado, ou mesmo em uma reclamação trabalhista, em uma ação trabalhista contra a empregada, para que o empregador possa obter o pagamento daqueles valores que ficaram em aberto. O mesmo pode ocorrer em relação ao banco de horas, tendo em vista que o período de compensação é muito longo e não pode ser exigido de imediato. De acordo com a atual MP 1046, teria que ser exigido depois de escoado o prazo da MP e de escoado o período do próprio banco de horas. Então, são situações que podem ser adotadas, são soluções que podem ser adotadas, mas que podem gerar um débito muito grande para a empregada gestante. Não há controvérsia, por outro lado, de que a ideia prioritária é de que, havendo compatibilidade entre o trabalho da gestante e o trabalho remoto, deve ser adotado o trabalho remoto, deve ser adotado o regime de teletrabalho. O problema surge com atividades em que não é possível esse teletrabalho. Por exemplo, a função de uma garçonete em um restaurante. Restaurantes que são um setor econômico que já foi muito afetado por essa pandemia, com constantes aberturas, fechamentos, reaberturas, limitações de espaço, limitações de acesso, limitações de horário. Mas é um caminho em relação à MP 1046. O ponto que realmente gera conflito refere-se à MP 1045. E eu não vou focar aqui na redução de salário e jornada, vou falar basicamente da suspensão do contrato de trabalho, que é o que nos interessa, tendo em vista que a Lei 14.151 é clara quanto ao afastamento da empregada gestante do trabalho presencial. Esta MP 1045 trouxe de volta o Programa de Preservação do Emprego e da Renda, permitindo tanto a suspensão contratual quanto a redução de salário e jornada, mediante o pagamento de um benefício emergencial custeado com recursos da União destinados ao Programa de Seguro-Desemprego, ressuscitando um programa que foi trazido em 2020 pela MP 936, essa MP foi convertida na Lei 14.020, só que ela já esgotou seus efeitos, tendo em vista que ela previu aquele programa apenas até 31 de dezembro de 2020. Daí a necessidade da edição de uma nova medida provisória sobre a matéria. Bom, está surgindo uma corrente interpretativa no sentido de que não seria possível aplicar à empregada gestante a suspensão do contrato de trabalho, tendo em vista a interpretação gramatical do artigo 1º da Lei 14.151, que diz que a empregada não pode sofrer o prejuízo da sua remuneração, e tendo em vista, de um lado, o critério cronológico de solução de antinomias, lei posterior revoga a lei anterior, haja vista que, com esta previsão da Lei 14.151, não seria possível sofrer redução de remuneração, o que implicaria necessariamente na revogação do artigo 13 da MP 1045. Esse é o artigo que diz expressamente que a empregada gestante pode se submeter à suspensão contratual ou à redução de salário e jornada. E, além disso, também há um terceiro argumento, baseado no princípio da proteção e no subprincípio indúbio pro operário. O subprincípio indúbio pro operário é aquele que sustenta que, entre duas ou mais interpretações possíveis de uma norma jurídica, deve ser adotada aquela interpretação mais favorável ao empregado. É uma decorrência do princípio da proteção. E, neste caso, a interpretação mais favorável, segundo esta lógica, para a empregada gestante, seria não permitir que ela sofresse a suspensão contratual. Neste caso, sendo incompatível o trabalho dela com o trabalho remoto, a única solução seria colocá-la em
sistema ou em antecipação de férias, ou em banco de horas negativo, ou em um regime de licença remunerada, em que ela não trabalharia e receberia naturalmente a sua remuneração. Mas, de novo, eu vou retomar aquele exemplo da empregada gestante que está no segundo mês de gestação. É possível conceber, nesse cenário de recessão econômica, uma licença remunerada de 6 a 7 meses para uma empregada, em setores econômicos que já se encontram combalidos pelas medidas restritivas? Será possível mesmo? O artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, sustenta que o operador do direito, ao interpretar e aplicar uma norma jurídica, deve se atentar aos fins a que se destina essa norma e ao bem comum. Será que a finalidade dessa norma mesmo é conceder uma licença remunerada de longo lapso temporal a esta empregada gestante, em um contexto em que há necessidade de preservação não só do emprego e da renda, mas também das empresas? Do contrário, haverá grave, ainda maior recessão econômica e perda de postos de trabalho? Será mesmo que essa interpretação atende ao bem comum? Um outro ponto, e aqui eu dou crédito ao professor Rafael Miziara, que ele e outros professores também vêm falando sobre a Convenção 103, a Convenção 103 da OIT, ratificada pelo Brasil, que trata da proteção ao trabalho da mulher e da proteção à maternidade. E essa convenção internacional da OIT diz claramente que os custos sociais pela proteção à maternidade não podem ser repassados ao empregador, devem ser arcados pelo Estado, baseando-se em uma lógica muito simples. A partir do momento que eu transfiro os encargos da proteção à maternidade para o empregador, eu incentivo, como via reflexa, a discriminação à trabalhadora gestante e à trabalhadora do sexo feminino, pois seria economicamente mais barato deixar de contratar uma empregada mulher fértil ou uma empregada gestante para poder contratar um empregado do sexo masculino ou uma empregada que mostra que não tem mais fertilidade. E antes que digam que isto é um absurdo, primeiro que eu não estou defendendo isso em momento algum, eu estou apenas dizendo que isto é a realidade que pode acontecer. E gostaria apenas de lembrar a quem está assistindo esse vídeo que um certo candidato à presidência da República disse, com todas as letras, que, em razão da mulher poder engravidar, o homem deveria receber mais mesmo. Esse candidato à presidência da República, hoje, inclusive, é presidente da República. Ou seja, é a realidade, é o que se passa. Então, uma técnica legislativa que transfere esses custos sociais para o empregador é uma técnica que não protege, desprotege a empregada gestante. O adequado seria adotar-se a mesma sistemática do salário maternidade. O salário maternidade, hoje, funciona da seguinte forma: o empregador arca com o valor integral do salário do empregado, o valor do salário maternidade. Só que o empregador pode deduzir o que ele gastou com o salário maternidade de suas contribuições patronais. Então, por via reflexa, é o Estado, é o INSS que arca com o salário maternidade. Em relação às empregadas domésticas gestantes e às empregadas adotantes que adotam, neste caso, com base nas leis previdenciárias, o INSS paga diretamente esses valores, não passa por essa sistemática de pagamento pelo empregador. Bom, uma legislação séria, adequada, que realmente se preocupa com o bem comum, ou uma interpretação que se preocupa com o bem comum, advogaria que o mais adequado seria ou estender o salário maternidade para esse período de gestação, ou ao menos permitir que o empregador, uma vez arcando com os custos desse afastamento, pudesse deduzir os valores salariais pagos de suas contribuições patronais, na mesma lógica do salário maternidade. Não é justo, não é adequado, é uma péssima técnica legislativa transferir esses custos ao empregador. Quem paga a conta? Como nós vamos conseguir mensurar os impactos econômicos de uma situação em que setores de bares e restaurantes, por exemplo, que viveram nesse período de pandemia aberturas e fechamentos, limitações de atividades, terem que arcar agora com uma licença remunerada de uma empregada garçonete que, obviamente, não vai poder exercer trabalho remoto? É factível do ponto de vista econômico? É viável? Não me parece.
Além disso, a finalidade da Lei 14.151 não foi garantir uma licença remunerada, foi afastar a empregada do trabalho presencial, tanto que faculta o trabalho remoto, o trabalho a domicílio, o teletrabalho. E visou garantir a renda. Não me parece que a intenção, que a mens legis aqui, que a finalidade da lei seja garantir integralmente o valor em termos econômicos, em termos monetários. A finalidade é apenas preservar a fonte de sustento daquela empregada, sem colocá-la em risco de contaminação, tanto para ela quanto para o nascituro. Me parece ser esta a finalidade legislativa aqui, de acordo com uma interpretação teleológica. E nesse sentido, convém destacar que tanto a antiga Lei 14.020 quanto a MP 1045 trazem um programa de preservação do emprego e da renda. Então, a finalidade é preservar, sim, a renda, ainda que haja uma redução natural do seu valor, tendo em vista que o valor do seguro-desemprego, que é o valor utilizado para cálculo desse benefício emergencial, não empata economicamente, na maioria dos casos, com o salário do empregado. Mas, ainda que assim não fosse, ainda que assim não seja, o empregado recebe esse benefício emergencial em um certo valor para garantir sua fonte de sustento. Para empregadores que auferiram receita bruta ou faturamento em 2019 superior a 4 milhões e 800 mil reais, ainda há a obrigatoriedade de pagamento de uma ajuda de custo de 30% da remuneração do empregado, porém a título indenizatório. Então, nós temos elementos de compensação para afastar o empregado naquela circunstância, sem quebrar a empresa, sem quebrar o empregador. Porque temos que deixar isso bem claro aqui. Transferindo todos os custos, todos os encargos desse período de pandemia para a empresa, o que vai acontecer é que nós vamos potencializar o efeito da recessão econômica e terminar de quebrar as empresas que ainda não quebraram. E aí, o percentual, a taxa de desemprego será muito maior. E vocês podem me dizer, olha, a empregada gestante tem garantia de emprego. Sim, isso não impede que ela seja, na vida real, despedida. Apenas garante-lhe ou a reintegração, se ainda houver posto de trabalho, ou a indenização substitutiva. Agora, a indenização substitutiva com o empregador falido é a famosa sentença do ganhou, mas não levou. Pega essa sentença e emoldura, coloca no quadro, coloca na parede. Não vai conseguir executar. Então, não é tão simples assim. Me parece, com base nisso, que não há prejuízo a se permitir que a empregada gestante, nessas circunstâncias, faça o acordo individual ou sofra os efeitos de um acordo coletivo de suspensão do contrato de trabalho com o pagamento do benefício emergencial e, se for o caso, com o pagamento daquela ajuda de custo complementar da parte do empregador. Seria preservada a finalidade da lei de afastar a empregada do trabalho presencial, mantendo-se incólume a sua saúde e mantendo-se a sua fonte de sustento. Além disso, observe, os outros grupos de risco, todos estão suscetíveis ao afastamento, à suspensão contratual. Idosos, lactantes, portadores de doenças que causam imunodeficiência e portadores de doenças respiratórias. Interpretar que só a empregada gestante não pode se submeter à suspensão contratual, mas todos os demais grupos de risco podem, é o mesmo que criar uma distinção, uma discriminação onde não deveria haver. Afinal de contas, o valor vida para todos os grupos de risco é o mesmo. E o potencial danoso da doença para todos os grupos de risco é o mesmo. Então não se justifica um tratamento diferenciado da gestante em relação à lactante. Faz sentido isso? Ela não pode se submeter à suspensão contratual durante a gestação, mas depois que a criança nasceu e ela está amamentando, aí pode. Não me parece muito sustentável do ponto de vista hermenêutico essa interpretação. E essa interpretação, na verdade, me parece inconstitucional, violadora do artigo 5º caput da Constituição, do princípio da isonomia. Devemos tratar iguais
igualmente as pessoas iguais e desigualmente as pessoas desiguais na medida das suas desigualdades. E aqui não há desigualdade entre os grupos de risco. Todos devem ser tratados da mesma forma. Ou todos são suscetíveis de passarem pelo programa com suspensão contratual, ou nenhum deles é. Não faz sentido. Outro ponto que eu gostaria de destacar, e eu vi algumas manifestações nesse sentido, eu respeito esses posicionamentos, referem-se a visões de que, em caso de acordo de suspensão do contrato de trabalho anterior à Lei 14.151, ele deveria ser imediatamente cessado com a entrada em vigor da Lei 14.151 e a empregada deveria ser colocada em teletrabalho ou em licença remunerada com valor integral. Bom, parece-me que essa interpretação violaria as prescrições da Constituição e da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que dizem que a lei vai respeitar a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Este acordo de vontades individual ou coletivo firmado anteriormente à Lei 14.151 deve ser respeitado por toda a sua vigência, já que ele foi pactuado na vigência de lei anterior, ou na ausência dessa Lei 14.151. Então, antes, ainda que se interprete que essa Lei 14.151 impede a suspensão do contrato de trabalho da gestante, ainda assim, acordos firmados antes da sua vigência devem ser respeitados até o fim. Do contrário, eu deixo de reconhecer a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito, ao acordo de vontades que foi celebrado antes da vigência da atual lei. Bom, para não ficar mais longo ainda esse vídeo, eram essas as minhas observações sobre a Lei 14.151. Muito obrigado. Convido a todos a acompanharem o canal do YouTube aqui, em que nós estamos produzindo conteúdo sobre direito do trabalho, processo do trabalho, processo civil e, eventualmente, direito desportivo também, as atualidades do mundo do direito do trabalho e do processo do trabalho. E até a próxima.